Fala galera, aqui é o professor Léo. Vamos lá para mais uma aulinha de física. Hoje, dando sequência no tópico hidrostática, tá? Aula passada falamos sobre densidade e massa específica. Hoje vamos falar sobre pressão. Vamos de conceito inicial de pressão, pressão atmosférica e pressão hidrostática. Bom, gente, pressão é uma grandeza associada ao nível de concentração da força, tá? Basicamente, pressão é força sobre área. Beleza? Apesar de a gente estar falando de hidrostática, é importante a gente analisar a pressão de forma geral. Então, pressão é diretamente proporcional à força. Ou seja, quanto maior for a força, maior é a pressão. Tranquilo? E pressão é inversamente proporcional à área de aplicação, à área da superfície. Ou seja, quanto maior for a área, menor é a pressão. Como assim, professor? Gente, é só você lembrar a situação do prego, tá? Eu tenho um prego, tá? Imagina, eu vou colocar um prego aqui na superfície. Tá aqui a ponta do prego, a cabeça do prego, tá? Se eu der uma martelada aqui, o prego vai entrar na superfície de forma muito fácil. Agora imagina uma possibilidade de eu colocar o prego de cabeça para baixo, tá? A cabeça do prego e a ponta do prego aqui para cima. Será que se eu der uma martelada aqui, esse prego vai entrar com facilidade? É claro que não, né? Porque na primeira situação ele vai penetrar na superfície com facilidade nessa situação. Porque como eu tenho aqui uma ponta, eu tenho uma área de superfície muito pequena. Então, se a área é menor, a pressão exercida sobre a superfície vai ser maior. Então, pressão for sobre área. Unidades, tá? Unidade é muito importante, assim como lá na densidade. Unidade, eu falei para vocês que a gente acaba se atrapalhando muito. Aqui, a mesma regra. Newton por metro quadrado é a unidade no SI. Mas como 1 Newton por metro quadrado equivale a 1 Pascal, ou seja, 1 PA, o Pascal acaba também pertencendo ao SI. Tranquilo? Então, eu tenho duas unidades de medida na SI que elas têm valores iguais. Tranquilo? Outras unidades que são muito importantes. Bom, vamos colocar um tópico aqui, ó. Unidades. Unidades. Uma unidade muito importante é o ATM. ATM, ATM, ele significa atmosfera, tá? Significa atmosfera. O que é isso? Ó, gente, um ATM é a pressão atmosférica em nível do mar. Então, um ATM é a pressão atmosférica a nível do mar, beleza? Um ATM equivale a aproximadamente 10 elevado a quinta Pascal. Lembra que Pascal, acabamos de falar, é a unidade medida no SI. Então, essa conversão ela é super importante. Tem outra conversão? Eu acho que vai ter uma tabela aqui embaixo. Uma tabela aqui embaixo. Ó, tá aqui, né? Acabou que é algo que eu vou citar mais pra frente. Tá, que é o milímetro de mercúrio e centímetro de mercúrio. Vamos fazer o seguinte? Vamos voltar lá e vamos devagar. Então, isso aqui é uma observaçãozinha importante, vamos já citar novamente. Pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar atmosférico. Ó, é a pressão exercida pela atmosfera sobre os corpos mergulhados nele. Quanto vale a pressão atmosférica, né? Torricelli, evangelista Torricelli, né, se eu não estou enganado, realizou um simples experimento para a determinação da pressão atmosférica, sabendo que a pressão sobre dois pontos no interior de um mesmo fluido, de uma mesma deve ser uma mesma horizontal, é a mesma, né? Executou o que se segue. Bom, ele está falando que, deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Ele descobriu que dois pontos alinhados, eles possuem a mesma pressão. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui um recipiente, um certo líquido, dois pontos no mesmo nível, por isso que ele fala do mesmo fluido, numa mesma horizontal, tá? Como assim numa mesma horizontal, professor? Mesma horizontal é isso daqui, ó. Tá? Dois pontos nessa mesma horizontal, ou seja, dois pontos nivelados, eles estão sob a mesma pressão, beleza? Só explicando aí, até porque ficou uma leitura meio difícil, né? Meio complicada, mas é isso aí, beleza? Dando sequência, aí a experiência, né? Ele colocou, gente, ó, vamos lá, a experiência está aqui, ó.
Ele colocou num tubo de ensaio mercúrio, Hg, mercúrio. Derramou aqui num pote, certo? E a nível do mar, ele percebeu que esse mercúrio, ele descia. Esse 1 metro, tá? É um tubo de ensaio de 1 metro de comprimento, tá? Até essa superfície, até a superfície desse líquido aqui, era de 1 metro. Ele percebeu que desceu 76 centímetros. Por que desceu 76 centímetros? Bem, você tem que pensar da seguinte maneira, ó. A atmosfera está exercendo pressão nesse sentido, certo? Então, quanto maior é a pressão atmosférica aqui, mais mercúrio sobe. Lembrando que tudo que aqui é Hg, é mercúrio, tá? Mercúrio. Aqui é mercúrio. Então, quanto maior a pressão, mais mercúrio sobe. Quanto menor a pressão nesse recipiente, o mercúrio desce. E menor é essa coluna de mercúrio. Por isso o próprio nome, né? Coluna de mercúrio. A gente chama isso daí literalmente de coluna de mercúrio. Então o que ele percebeu? Que a nível do mar, ou seja, quando a pressão atmosférica é de 1 atm, acabamos de ver, né? Em Pascal, aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal, perdão, a altura de coluna de mercúrio é de 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. Desculpa. De mercúrio. Tá? Então, basicamente, a experiência de Torricelli é essa. Então, a gente tem aqui uma certa tabela, né? O que vai interessar para a gente? O que é importante a gente saber? É isso, ó, que a nível do mar, a pressão atmosférica em centímetros de mercúrio é de 76, certo? Isso aqui equivale, como a gente já falou, 1 atm, equivale, como a gente já falou, 10 elevado a quinta Pascal, aproximadamente, tá? Pressão de uma coluna de líquidos, tá? Gente, só pra gente finalizar, tá? Em outro momento a gente resolve exercícios aí. A gente viu agora há pouco, que pressão de forma geral, tá? É força sobre área. Só que tem um problema. Essa equação, gente, ela, para fluidos, imagina você, um mergulhador, você tá lá, né, fazendo uma espécie, sei lá, de turismo, né, enfim, e você mergulhou a 10 metros de profundidade. É muito difícil você saber qual é a sua área de superfície com que o líquido está sobre você e qual é a força que esse líquido exerce sobre você, qual é a força-peso desse líquido. Então, daí, a gente precisa determinar outras grandezas que facilitam a medida dessa pressão. Sobre qual pressão você se encontra quando você mergulha, né? Pode ser numa piscina, no rio, enfim. Você deve ter percebido que quando você mergulha na piscina, né? Você sente aquela pressão, né? No ouvido, enfim, na cabeça, que é uma região muito sensível a variações de pressão. Então você mergulha lá na água e existe uma certa pressão sobre o seu corpo, e essa pressão ela é conhecida como pressão hidrostática. É a pressão hidrostática. Aí existe todo um procedimento matemático que não é difícil, tá? É fácil, mas que a gente vai chegar, gente, ó, para ser diretão, tá? Nessa equação, pressão hidrostática é igual a densidade vezes gravidade de novo aqui, vezes gravidade, vezes altura. Opa, sei o que está acontecendo aqui, que sem querer tá dando zoom. Vai desculpando aí, viu, gente? Vezes altura. Certinho aí? Densidade vezes gravidade vezes altura. Gente, ó, aqui em cima a gente tem isso daqui, ó. Lembra o que é Mi? Isso daqui, ó, é massa específica. Massa específica. Lembra que eu falei na aula passada, na parte que a gente falou de massa específica? Na hidrostática, toda vez que a gente falar de massa específica, a gente pode substituir isso simplesmente pelo D, de densidade. Tá? A gente pode substituir pelo D, de densidade. Beleza? Então foi isso que eu fiz aqui. Substituir pelo D. Futuramente a gente vai ver que colocando D fica mais fácil a gente compreender. Outra situação interessante aqui, vamos lá. Densidade e gravidade são duas grandezas que, pelo menos em regra, elas são constantes. Como assim, professor? Ó, você mergulhou numa piscina. Aí uma piscina bem funda. Imagina uma piscina bem funda. Aí você está a 1 metro de distância da superfície.
Depois você mergulha para 10 metros. Me diz uma coisa, a densidade mudou? Não. Você está na mesma piscina. A gravidade mudou? Não. Você está no mesmo planeta. Então, se densidade não muda, gravidade não muda, são constantes, o produto delas também é constante. Ou seja, para que haja mudança de pressão hidrostática, é necessário que haja mudança de altura. Esse H, lembrando, ele representa o quê? A altura. Essa altura que eu falo é profundidade, tá? Posso até fazer um esqueminha aqui para você, ó. Um recipiente, um certo líquido, tá? Geralmente, a gente vai querer, por exemplo, qual é a pressão hidrostática no fundo desse recipiente? Aí a gente coloca aqui, ó, a altura. A altura. A altura é isso aí, certo? E aqui dentro eu tenho uma situação repleta aí de fluido, né? Beleza? Outra situação que a gente deve lembrar é que em cima desse fluido eu tenho quem? A atmosfera. A atmosfera. Certo? Então, aqui, ó, perceba que a gente consegue determinar através dessa expressão a pressão hidrostática. Certo? A pressão que o fluido exerce sobre o nosso corpo. Esse fluido em estado líquido. Só que se a gente tiver vários fluidos, certo? Eu posso ter em cima dessa água óleo, pode ter também água, óleo e atmosfera, ou simplesmente água e atmosfera, certo? Daí a gente pode determinar o que a gente conhece como pressão total ou pressão absoluta. O que é isso, professor? Pressão total, pressão absoluta é a soma das pressões dos fluidos que estão acima de um certo ponto, esse ponto de referência. Eu posso ter aqui um ponto de referência, por exemplo, o fundo desse recipiente. Como é que eu determino? Pressão total ou pressão absoluta vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Lembrando, se eu tiver vários fluidos líquidos, por exemplo, né, em cima desse meu ponto de referência, eu vou somando aqui, tá, essas pressões hidrostáticas. Tranquilidade? Vamos deixar assim, tá? Então, pressão total é a pressão atmosférica mais pressão hidrostática. Gente, vamos encerrar nossa aula por aqui, tá? O importante de hoje é eu saber que pressão hidrostática é densidade vezes gravidade vezes altura, e a altura é a grandeza determinante para eu conseguir encontrar o valor de pressão hidrostática. Tranquilo aí? Então, meus queridos, encerramos por aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.